Do lixo à energia, educação para a transição energética. Esse é o nome do projeto que está levando biodigestores para escolas e comunidades em todas as regiões do Brasil. A tecnologia, já utilizada em mais de 100 países, é capaz de transformar matéria orgânica em biogás, um composto que pode substituir o gás de cozinha. Para a gente ter uma ideia, apenas 10 quilos de resíduos, que antes seriam despejados em aterros sanitários, podem gerar e fornecer 7 horas diárias de biogás. Além de ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os biodigestores têm enorme potencial educacional em diferentes áreas de conhecimento, como a biologia, por exemplo. Essa é uma iniciativa da Fundação ENGIE com outros parceiros e deve impactar 3.600 estudantes em todo o país. Eu sou o Bernardo Menezes e vou conversar sobre o projeto com o Leandro Toledano, CEO da BioMovement, empresa fornecedora dos biodigestores, e a Mariana da Hora, analista de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade da ENGIE Brasil. Oi, Leandro. Oi, Mariana. Muito bem-vindos. Fala, Bernardo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar com vocês dois. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Leandro? Eu que agradeço a participação de vocês aqui no Além da Energia. E para a gente começar a nossa conversa, Leandro, os biodigestores estão ganhando o mundo, né? Você pode explicar o que é esse equipamento e como ele funciona? Bom, Bernardo, biodigestão, né? Quando a gente fala de biogestão existe há muito tempo. Vários formatos de biodigestores, pequena, média e grande escala. O que a gente traz, na realidade, é um item que hoje ele é patenteado internacional e também aqui no Brasil. É um item que a gente desenvolveu um formato que possa escalonar. Porque até então você teria que construir um biodigestor, muitas vezes a conta não fechava. Esse nosso biodigestor é um biodigestor que ele foi desenvolvido, que ele fica sobre a terra, ele é instalado rapidamente no local, né? E com esse biodigestor instalado em diversos formatos, eu vou fazer a gestão local dos resíduos orgânicos. Então, aquilo que era realmente rejeito, aterro, final da fila, a gente transformou em matéria-prima, gerando gás para cozinhar naquele local e fertilizante para a próxima geração, né? Como é que você vai plantar a sua próxima alimentação. Então, tudo junto no mesmo local, e ele se tornou também uma ferramenta educativa, né? Hoje, uma criança que está na educação, que não convive com tecnologias disruptivas, que não está antenado com ESG ou com mudanças climáticas, por que a gente não está trazendo isso para essas crianças? Então, é uma ferramenta disruptiva dentro das escolas e a gente tem tido muito sucesso. E é interessante, né? Porque os biodigestores envolvem vários processos. Dá para aproveitar bem no contexto da sala de aula. É multidisciplinar. A gente fala do ambiental em si, que é, né, é um item disruptivo ambiental, energia limpa e renovável no local dele, mas acho que é muito importante falar. É um local anaeróbico que produz CH4, que tem a hidrólise, quer dizer, tem tanta coisa que a gente pode se comunicar com essa nova geração, né? E eles podem tocar, eles podem realmente ver isso acontecer. Isso tem sido incrível, né? Muitas escolas pelo Brasil, e agora com esse apoio, a gente levando aí para mais essas escolas, é incrível poder chegar lá na ponta. Se a gente tem algum caminho para o nosso futuro, vai vir da educação. Bacana essa transversalidade. E, Mariana, a ENGIE mantém diversos projetos com foco na sustentabilidade ambiental. Qual o interesse da ENGIE nesse tipo de tecnologia e como esse projeto está sendo desenvolvido e implementado? Os nossos projetos de sustentabilidade, eles caminham junto com o nosso propósito de impulsionar uma transição energética justa, gerando impacto positivo nas comunidades e nos ecossistemas em que estamos presentes, né? No caso específico desse projeto, tem um reconhecimento também do potencial do biogás no Brasil para o processo da transição energética. Então, segundo a Cibiogás, por exemplo, apresentou num relatório chamado Panorama do Biogás no Brasil, lá em 2021, o país teria potencial teórico para produzir cerca de 84 bilhões de metros cúbicos por ano de biogás. Então, se a gente leva em consideração que aqui no Brasil o Grupo ENGIE tem ainda, né, uma de suas empresas que é justamente de transporte de gás, que é a TAG, esse projeto ele se alinha com a nossa estratégia em diversos aspectos. E aí, por isso, num diálogo, né, com a Fundação ENGIE, com a Biogás e com a BioMovement, né, que está aqui com a gente hoje, optamos pela instalação de 18 biodigestores em instituições comunitárias, a maioria escolas, mas não exclusivamente, né?
no entorno dos nossos empreendimentos em todas as regiões do país. E aí eles vão produzir, né, cerca de 7 horas de biogás por dia para esses locais. Então, quando a gente pensa no relacionamento comunitário, né, com as escolas, você vai permitir ali todo esse processo que o Leandro destacou. Então, as cozinhas das escolas vão poder usar esse biogás para preparar suas refeições, elas vão ter uma economia na conta de gás, redução da emissão de gases de efeito estufa, e também a oportunidade de manejarem os resíduos, né, garantindo esse saneamento ambiental adequado, que foi bem destacado ali pelo Leandro na fala dele. E aí, a partir disso, com a Energy Assistance France, que é mais um parceiro, porque esse projeto ele é repleto de parceiros, a gente desenvolveu o projeto em si, né, que denominamos do lixo à energia, educação para a transição energética. Então, as disciplinas que giram em torno do biodigestor, né, no processo educacional, como o Leandro comentou, elas vão ser trabalhadas justamente por meio desse projeto de educação para a transição energética, junto à doação dos equipamentos. Quando a gente fala de transição energética, você colocar um equipamento desse na frente dessas crianças, ou até dos professores mesmo, de outros funcionários da escola, a pessoa ela conseguir ver que é uma mudança real, né? Porque eles vão ver o impacto na conta de gás deles, por exemplo. Enfim, a gente consegue mostrar de uma maneira factível e também trabalhar de uma forma lúdica em volta dele, né? Esse processo educacional. Leandro, a Biomovement trabalha com diversas iniciativas de cunho social. Você pode contar para nós um pouco mais sobre elas? Vamos lá, Bernardo. A Biomovement da empresa, a gente é o distribuidor exclusivo da Home Biogas Mundo, tá? A gente opera no Brasil aí há 5 anos. A Home Biogas, que produz o biodigestor que a gente trabalha aqui no Brasil, a gente nasceu com um cunho social, tá? Levar para o final da fila, para quem mais precisa. O que diretamente é isso? Qual que é a nossa realidade? Hoje, e aqui no Brasil, né? Quando você vai em territórios indígenas, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, mesmo favelas urbanas ou favelas não urbanas, assentamentos. Quer dizer, você tem lá uma necessidade diária. Imaginar que hoje, em 2023, em locais remotos, sobra para uma mulher ir buscar madeira, né, no mato para poder fazer a comida do filho dela. Tá? A gente está falando de 8 horas por semana, é a média nacional, que se perde para coletar essa madeira e garantir uma alimentação. Lembrando que tem correlacionado mortes no mundo inteiro pela OMS, são as mortes pelas fumaças tóxicas. Grande parte dessas crianças que convivem diariamente com essa cocção, a gente está falando de madeira, tá? Eu já fui em locais que é cozido, na verdade você pega o esterco do bicho, põe para secar e aquilo lá que vai botar fogo para poder cozinhar. É muito comum. Então imagina a inalação dessa fumaça. A cada 2 crianças, uma delas vai ter problemas de saúde. Então a gente nasceu com a vontade de levar para o final da fila, né? E levar para o final da fila, a gente tem o biodigestor em si, que é trabalhado nesse formato da gestão local de resíduos, a geração de gás e do fertilizante, um circuito completo, né? Eu preparei a comida, o que sobrou, eu fiz minha matéria-prima, eu gerei meu gás, eu gerei novamente um líquido, que esse líquido, esse ouro verde, vai para a terra para fazer minha próxima alimentação. E junto a esse sistema, em 2018, a gente lançou um banheiro, que é nosso também, que é acoplado ao sistema. Isso então a gente está falando para locais remotos, que nunca vai ter saneamento básico. Não adianta a gente ficar batendo, é um problema público, é um problema privado. Não dá para você cobrar uma concessão, fazer 200 mil quilômetros, 200 para ligar 5, 6 casas, 200 casas. Nunca vai acontecer. Com esse tipo de equipamento, então a gente faz saneamento básico imediato. A gente chega de manhã, a gente monta, não preciso de nada estruturado como água pressurizada nem nada. Eu preciso de um balde com água, vamos falar assim, e ele vai ter um banheiro. E esse banheiro, as fezes dele também vai ser tratado no local, não vai ser um contaminante e ainda vai gerar gás com as fezes dele. Então, isso que engloba o nosso trabalho. A gente tem trabalhos aqui pelo Brasil, pelo mundo, coisas incríveis que aconteceram nesses últimos anos, né? Aqui no Brasil, o maior projeto de saneamento básico em 60 dias da história foi feito aqui no Jaraguá, dentro de São Paulo, a capital, uma das capitais mais ricas do mundo, né? A gente está falando aqui de uma cidade, a gente tem quase de 800 a 1.000 indígenas num local que não tinha um saneamento básico, tá? Então imagina pelo nosso Brasil e pelo mundo, né? Isso aqui é uma tecnologia que hoje está presente em 100 países e a gente está trabalhando para que seja
mais viável para cada um dos governos, entidades e indústrias que estão olhando para o futuro, né? A Engie está à frente quando ela olha para um projeto disruptivo técnico desse, né? E realmente está colocando. Hoje não é piloto, a gente já tem mais de 50 mil equipamentos instalados no mundo, tá? Mas poder pegar uma tecnologia disruptiva e trazer essa diferença imediata no final da fila, é para isso que a gente está aí. Aproveitando que o Leandro comentou sobre a parceria com a Engie, eu vou mudar um pouco o rumo da prosa para falar de modelos de atuação. Mariana, em geral a Engie trabalha com proponentes, certo? Por que dessa vez a Engie escolheu fazer esse projeto com voluntários? Bom, sim, em geral nós trabalhamos com proponentes, como você falou, né? Então, aqui do ponto de vista da responsabilidade social, a gente faz a escolha, o encaminhamento, a aprovação desses proponentes e o acompanhamento do projeto, por contato com a instituição e reportes oficiais. Mas quando a gente pensou num projeto com tanta conexão com os nossos valores, né? Como eu comentei com vocês anteriormente, a gente viu que não tinha ninguém melhor para impulsionar esse projeto do que os nossos próprios colaboradores. Então, a gente está com voluntários que são tanto especialistas no tema da transição energética, quanto colaboradores de outras áreas, mas que já são sensibilizados com os compromissos socioambientais pela cultura da empresa, né? A gente já tinha um público qualificado e engajado dentro de casa. E aí, bom, como ele foi se desenvolvendo, as habilidades, as experiências profissionais e pessoais de cada um foram levadas em consideração, e juntos esses voluntários eles estão gerindo cada etapa do processo, desde identidade visual, criaram confecção de logo, camisa, toda essa parte dos materiais visuais que estão sendo utilizados nas escolas para o processo educativo, até o contato com comunidade para manejo do biofertilizante que é gerado, né, como o Leandro tinha comentado desse biofertilizante super rico, né, para hortas, jardins. Então, eles também estão fazendo essa parte. E a gente está nesse processo contando com o apoio, sim, tá? De uma instituição, uma ONG sem fins lucrativos, uma organização sem fins lucrativos internacional chamada EAF, Energy Assistance France, que eu tinha comentado na minha primeira resposta. Eles são de colaboradores e ex-colaboradores ENGIE, justamente para impulsionar ações de voluntariado no mundo todo. E o interessante é que esse é o primeiro projeto deles no Brasil. Então a gente está super feliz também de estar inaugurando, né, esse momento do primeiro projeto da EAF aqui com a gente. E assim, esse foi o pontapé inicial para resolver trabalhar com voluntários, mas a gente já está vendo muitos outros benefícios dessa escolha, tá? Durante a estruturação do projeto, a gente pôde perceber que um grande ganho, por exemplo, era que até colaboradores que não trabalham justamente com a transição energética estavam conseguindo entender o nosso propósito de uma forma mais direta e factível. E também um outro ganho muito grande está sendo a integração entre as empresas do grupo, né? Porque a gente aqui na Engie, no Brasil, está falando de empreendimentos em todos os biomas brasileiros, e a gente está falando da mais extensa malha de transporte de gás do país. E a gente teve, por exemplo, funcionários que atuam no transporte de gás indo visitar uma hidrelétrica, quando eles foram acompanhar a instalação de um dos biodigestores que era naquela localidade. Então, essa troca de experiência, esse relacionamento entre empresas, colaboradores e comunidade, está sendo o ganho especial disso aí. Leandro, como está sendo a interação dos técnicos da BioMovement com os voluntários da Engie? Qual o papel deles? É muito legal ver quando o nosso pessoal volta, né, de uma das instalações. A gente tem feito instalações, essas em particulares com a Engie, em alguns locais bem remotos, né, que são esquecidos muitas vezes. E a gente chegou lá, e quando volta, o banco de imagens, o banco de fotos, a troca, a convivência, né? Porque as pessoas realmente estão botando a mão na massa. Quando você instala o biodigestor, na primeira vez, né, você precisa batizar ele, ativar ele precisa criar vida. E como é que é criada essa vida? É com água e com esterco. E o pessoal realmente entendeu e está participando disso. Então a gente vai colocar água e esterco para criar uma colônia de bactérias e aquela tecnologia sem energia elétrica, sem absolutamente nada. É um ser lá que está consumindo e gerando. Então todo mundo participando disso, né? E existe uma emoção quando começa a passar uma foto nos grupos e tudo mais, quando sai a primeira chama, né? Gente, a gente criou fogo, a gente criou a primeira chama.
criou energia. Então, essa interação, essa troca, eu acho que é incrível poder ver gente de tantas áreas, né, em todos os setores que estão envolvidos com os nossos técnicos que vão para auxiliar. Esse é um projeto que foi desde o início, né, junto à Engie. A gente quer que o nosso time participe, ponha a mão na massa, né? E realmente tem sido muito, muito interessante imaginar, né, que aquele pum da vaca poderia fazer tanto num local como aquele, né? Que aquele lá que está criando um problema de mitigação da gestão local, quer dizer, você envolve todos os ideais e os pensamentos de qualquer empresa que hoje está conectada e realmente vive ESG e não só fala disso, né? Você tem lá, com esse projeto em particular, atende 13 dos 17 objetivos de 2030, só por utilizar essa ferramenta, né? Então tem uma conexão muito grande, uma sinergia, e tá muito legal poder participar, todo mundo empenhado, e claro que às vezes falta uma curva de um cano lá no meio da onde não tem nada, mas sempre sai instalado, funcionando, e está sendo bem interessante. E é bom ter esse feedback, né? E falando em feedback, Mariana, as primeiras instalações dos biodigestores aconteceram em setembro de 2023, né? Vocês já receberam retorno das escolas e comunidades? Já há resultados que poderiam ser compartilhados aqui com a gente? Sim, nós temos até um pouquinho do que o Leandro estava falando, né, de receber fotos entre os técnicos e os voluntários, isso está acontecendo e a gente fica a par de tudo. Os voluntários têm até grupo no WhatsApp para para trocar as fotos de quem foi visitar a instalação desse lugar ou do outro. E, bom, nós, enquanto organizadores, a gente tem contato tanto com os voluntários quanto com os representantes das localidades que receberam e da Biomovement. Então, a gente fica aqui recebendo feedback de todos os lados. A gente fica recebendo essas fotos, né, os documentos, para também ter o registro oficial das etapas. Ah, já está enchendo de gás o biodigestor, já teve a primeira chama, todos eles tiveram a primeira chama, nós recebemos foto, vídeo de todos esses processos. Outros feedbacks vão acontecendo de uma forma um pouco mais orgânica, né, além desses oficiais. Então, por exemplo, outro dia a gente recebeu umas fotos da primeira instalação de Laranjeiras do Sul, no campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, em que eles estavam usando o biofertilizante, que já estava disponível para ser utilizado, né, em experimentos da universidade que eles têm com campos de morangueiros ali. Também sobre biofertilizante, por exemplo, em Palmeirópolis, no Tocantins, o biofertilizante estava sendo doado para produtores familiares locais, com intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, a gente está vendo aí bastante como que ele está conseguindo essa capilaridade com a comunidade do entorno, né? E um outro muito interessante que chegou essa semana aqui para mim foi no Educandário Santa Catarina, em São José, em que a gente recebeu imagens de um doce de mamão que tinha sido produzido com o biogás na cozinha do Educandário. E eles fizeram um QR Code para colocar no rótulo em que explicava que aquele doce tinha sido feito, né, tinha sido produzido de uma maneira sustentável. Então, além dos resultados oficiais que a gente vai coletar para reporte e que nossos voluntários estão empenhados, a gente vem recebendo todo esse tipo de informação, mostrando que os valores que a gente vislumbrou com esse projeto, né, estão sendo bem trabalhados e bem sucedidos. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço muito ao Leandro e à Mariana. Voltem sempre. Bernardo, eu que agradeço, até uma próxima e espero que a gente possa trazer mais benefícios para a população. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigada. No site da Engie você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Engie no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!